Está no ar mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos. No oferecimento de Lemos Esportes, gente, fiquem ligadinhos, tá? Dia 25 começou a promoção, Promolemos, Lemos Calçados, Lemos Esportes, vai lá e confere. E também oferecimento de Oral Sim. Gente, o programa da Gi, vocês sabem, né? Eu gosto muito de falar de saúde, principalmente de prevenção, principalmente do não adoecer, o que a gente pode fazer, enfim. Estou aqui com ela, Aline Essel, né? É farmacêutica e... Eu sou farmacêutica clínica, especialista em medicina chinesa, fitoterapia, ortomolecular, várias coisas que a gente vai conversar. Meu Deus, perdi a linha, que ainda bem que eu nem ousei te apresentar, ela se apresentou. Mas então, Aline, nós vamos falar um pouquinho mais, né, dessa questão de saúde, né? O princípio de tudo, como que as doenças começam, como que a gente pode estar ajudando em casa para a pessoa dar um clique e despertar para a vida, que a vida não é só remédio, embora tu seja farmacêutica, por que medicamento não funciona, eita, enfim, vamos chegar nisso aí, né? Vamos chegar nisso aí. Então, pessoal, eu sou uma farmacêutica um pouquinho diferente, como vocês já perceberam, e a minha atuação hoje, ela é baseada no equilíbrio do corpo. Por que eu cheguei a isso? Porque, como a Gi falou, as doenças elas não são resolvidas com medicamento. Afinal, você toma um medicamento para diabetes, você vai tomar a vida inteira. E novos problemas vão surgindo. Você vai tomar um medicamento para pressão, novos problemas vão surgindo. Então, qual a base disso? Aonde inicia o problema? A gente está cansado de saber que é nos nossos hábitos e que tem envolvimento da genética, né? Mas a nossa genética, ela é moldada conforme o nosso ambiente. O que é isso? É como a gente come, os exercícios que a gente faz ou que a gente não faz, a nossa noite de sono, como a gente coloca o que está no nosso prato, né? De que forma até os horários, como que é a dinâmica familiar e principalmente as intoxicações. E é isso aqui que a gente vai falar hoje. A intoxicação, ela é a base como se fosse do erro da nossa programação como ser humano. Por que eu falo isso? Um equipamento, por exemplo, eletrônico. Quando ele está empoeirado, o que acontece com ele? Da tchutchu. O nosso corpo também. Não é um medicamento, é uma limpeza que aquilo precisa, é uma manutenção. O meu trabalho ele se torna essencial hoje para qualquer problema de saúde. É isso que vocês precisam entender. Por exemplo, para uma imunidade baixa, para uma insônia, para uma depressão, para uma dor, uma fibromialgia, uma alergia, porque tudo vem dessa base de sujar o nosso corpo. Aí que surgem as doenças. Quando a gente pensa em pressão alta, em diabetes, não é uma chavezinha que vira no nosso corpo e a gente, hoje eu estou doente, amanhã eu vou ficar doente. É o decorrer de uma vida inteira. O exame de sangue, nem sempre ele pega isso a tempo, porque depende da visão do médico, certo? Se o médico ele tem uma visão mais preventiva, ele vai orientar o paciente a mudança de estilo de vida, não apenas prescrever o medicamento ou falar para o paciente assim, olha, tu tá com sintoma, mas o teu exame não demonstra nada. Agora não tem nada o que fazer. É tão perigoso, né? Que eu já falei tantas vezes assim, desconfie daquele exame de sangue que o médico diga para você assim, tá tudo bem. E tu olha ali, não, de tal a tal tá tudo bem, porque aquilo já está baseado em algo que não é para ser o melhor. Exato. Eu estou cansada de pegar aqui pessoas com déficit de vitamina D, né? Vitamina D baixíssima. Para quem tem o exame em casa e quer olhar, sim. 20 de vitamina D é pouquíssimo, sim. É muito pouco. E lá no exame diz que está ok, mas isso não significa que você está saudável. Estar ok para o exame é um parâmetro que foi feito muito antigamente por uma base de uma população adoecida. Então, aquilo ali se estabeleceu. E já tem países que já vêm mudando isso, né? Que já trocaram esse valor de 60 a 100, de 60 a 140, depende do país. E aqui a gente ainda está um pouquinho defasado. E o pior de tudo é que aí a pessoa chega no profissional de saúde, em vez de orientar, ele fala, não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Aí, de repente, a pessoa está com uma depressão que pode vir de uma vitamina D que está em baixa. Então, assim, por isso que é tão importante. Eu acho que cada vez... Se fosse há 10 anos atrás essa nossa conversa, talvez as pessoas diriam assim, o que essas duas malucas estão falando? Mas agora é impossível que alguém não tenha ouvido falar disso. A vitamina D em baixa, mas está entre tanto e tanto. Alguns médicos resistem, mas existe uma linha muito grande dessa prevenção que vem falar a mesma coisa, vem falar essa língua aqui, né?
Exatamente. Isso a gente está falando de uma vitamina só que é importantíssima para 99,9% das nossas células. Então, a pessoa está lá fadigada, com insônia, cansada, não sabe de onde veio um cansaço, queda de cabelo, irritadiça, imunidade baixa. Ah, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Né? E aí a gente vai chegar num outro ponto, que é onde o meu trabalho ele é crucial. Não basta só suplementar a vitamina. A gente tem que ter um bom embasamento de como aquela vitamina vai ser absorvida, se vai ser absorvida e qual a dose para aquela pessoa. Essa parte que eu falo das toxinas, ela entra exatamente nesse ponto. Porque a gente tem algumas toxinas que elas não ficam livres na nossa corrente sanguínea. Então, o exame de sangue não vai pegar. Ele só vai pegar o que é intoxicação aguda. Por exemplo, você teve contato com mercúrio e se contaminou. No teu exame de sangue vai dar altíssimo mercúrio, tu vai ter um monte de sintoma. Mas aquele mercúrio que tem de pouquinho em pouquinho nos medicamentos que você toma, nas vacinas que você toma, nas comidas, né, nos industrializados, na água contaminada, no solo contaminado, a própria roupa, né, porque isso, o nosso corpo tem contato com tudo que a gente entra em contato, né? Porque a nossa pele, ela não é uma barreira 100%, ela penetra, né? Então, tudo isso vai intoxicando a gente ao longo da vida. E isso que intoxica ao longo da vida, ele vai indo para os nossos órgãos. E isso o exame de sangue não pega. E aí começa a atingir aquele órgão e vai dando sintomas que ninguém descobre o que é. Que aí, ao longo do tempo, vai machucar o teu fígado, o teu rim, por exemplo, e começa os sintomas. Tá, então falando em intoxicação, bora, pessoal que está em casa, né? Meu Deus, vamos destrinchar, vamos assim, o que seria assim a intoxicação, além disso, né? De alumínio, principalmente, né? Tanto de um desodorante que é tão inofensivo, que daí dá lá 48 horas, é um veneno, por exemplo. Outro tipo de intoxicação, assim, que a gente poderia falar. A gente pode falar em leite, por exemplo, assim, que é vilão, não é ou não? Ou não pode falar disso? Pode, de certa forma, sim. Porque existem alguns alimentos que eles predispõem o nosso corpo a ficar mais suscetível àquilo que nos faz mal. O leite é um deles. Além de que o leite de caixinha já não é mais leite, né? Ele tem vários químicos ali envolvidos, que tem até cloro em algumas composições. Então, assim, isso é muito prejudicial. Mas o ponto-chave do alimento é a individualidade da pessoa. Certo. Né? Tem que avaliar como a pessoa se sente consumindo aquele determinado alimento. E quando a gente sabe que o alimento ele tem uma característica mais inflamatória, como, por exemplo, o leite, e principalmente quem consome o leite que já não mais é leite, tem que pensar lá na frente, porque nem sempre o sintoma que dá é diarreia, é intestino preso, ou é dor de cabeça, ou é vômito. Às vezes é alergia de pele, às vezes é a própria insônia, uma rinite que nunca cura. Então, esse processo a gente pode sim linkar com o alimento. E a outra maior fonte de metal pesado que a gente tem é a nossa vida industrializada, porque tudo é a base de industrialização. Por exemplo, as panelas que a gente usa em casa, a gente consegue controlar, eliminar o alumínio, o teflon, que faz muito mal. Mas o restaurante que a gente come, não. Né? Não tem como ter esse controle. Mas também não é pra gente ficar maluco. Porque a gente vai avaliar, a água está contaminada, quem consome água da rede, e isso já foi comprovado, tem até um site que recentemente eles botaram no ar. Você vai lá, digita Brusque e aparece lá todas as intoxicações que apareceram na água. E a nossa água apareceu não lembro se foi um ou se foi dois, elementos cancerígenos. Então, para quem consome a água da rede, imagina que isso não é só o que tu toma, é o que quando tu cozinha, quando tu toma banho, porque aí os teus poros se dilatam e aquela toxina toda entra no teu corpo. É muito mais prejudicial a água quando tu toma banho do que quando tu bebe ela, por causa dessa permeação. Aline do céu, vamos fazer o seguinte, vou dar uma paradinha, que agora, assim, diz para tomar, né? 0,35 ml de água, agora se é da rede não presta, aí não vamos nem tomar banho. Pera, gurizinho, calma aí, vamos só reorganizar aqui e a gente já volta depois dos nossos comerciais. Até! Felicidade para você. Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por
tantas coisas e percebi que a felicidade tá assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. E estamos de volta, gente, hoje conversando aqui com a farmacêutica clínica Aline Essel. Nós vamos entrar na parte, então, o que fazer com a intoxicação, então? Como que a gente pode explicar para o pessoal que está em casa a importância disso tudo? Né? Realmente rever a água que se está bebendo, realmente ver o que se está fazendo com a alimentação, de que forma, que panela que tu tem na tua casa, que tudo isso gera intoxicação. Né? Aonde que você está comendo? Será que precisa tantas vezes, né, ir no restaurante? É uma maneira também de controlar tudo isso, né? Vamos lá. Então, pessoal, não é para vocês ficarem malucos, porque a reação da Gi foi exatamente essa. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Banho. Não, mentira. O que a gente pode fazer? Hoje, a gente tem a opção de colocar filtros na nossa casa. E esses filtros, eles podem ser colocados diretamente na saída de água, que são os mais caros, né? Ou em pontos chaves. Por exemplo, na torneira da cozinha, que é onde você retira para beber água, para fazer o seu alimento. E esse filtro não é aquele filtro convencional, que mais é conhecido, assim, né? Aqueles de parede, assim, não é isso. São filtros que eles têm um poder de filtração diferente, que eles tiram os agrotóxicos, que eles tiram o cloro, que eles tiram as bactérias, os metais pesados, né? E o mais conhecido hoje, que tem uma boa funcionalidade, que caiu em desuso, é o filtro de barro. Ele é incrível, ele é muito bom. Ele não tira 100% como os filtros, né, mais bam, que tem filtro aí que custa 50 mil reais, para ter uma noção, né? Sim. Mas ele já serve muito melhor do que aquele filtro que a gente bota lá na parede, aquele, geralmente ele é pratinha, branquinho, assim, sabe? Aquele lá, ele não serve para nada. Não. E é claro, tem que ter a manutenção do filtro, do próprio filtro, porque não adianta só colocar, né? E existe esse filtro para o chuveiro também. A gente consegue, tem chuveiro já com esse filtro. Então, por aí a gente já consegue resolver a água. Ou beber de um galão, de uma boa marca. Sempre escolher uma marca que é mais próxima possível da tua cidade, né? Para evitar que ele fique muito tempo em transporte no sol, para não passar a toxina do plástico, não pegar uma água que é lá do Acre pra gente aqui, né? Então tem que ter porque se diz assim que não pode deixar uma garrafinha de água no sol, porque ela vai liberar o plástico para a água e que vai fazer mal, então não faz sentido pegar de longe para vir com a água já toda. Exato. E aí a gente entra na questão da escolha dos alimentos, né? Evitar o máximo possível comer produto industrializado. O máximo. Então, tudo que vem em garrafas, em frascos, em potes, em pacotes plásticos. Vai descongelar um frango. Não descongela no pacote, pelo amor de Deus, nunca. Mesmo que o pacote seja... Não, porque aí, esse processo... Claro, eu tô falando do micro-ondas, né? Porque a grande maioria descongela no micro-ondas hoje em dia. Porque vai passar a toxina do plástico pro alimento. Sim, faz sentido. Sim. Então, essas pequenas coisas da nossa casa já dá para ter um bom cuidado, né? Sim. Então, evitar ao máximo o industrializado. Esse é o ponto-chave. Por que é tão difícil, né? Se a gente parar para pensar assim, né? Descasque mais, desembale menos. Por que é tão difícil a gente colocar na prática e quando vê a gente tá dando um salgadinho pro filho, né? Mas às vezes é só aqui, né? Aqui é da consciência, né? Porque é isso, quando tu faz esse movimento aqui, tu já está pensando lá na frente da saúde. Exatamente. E aí, o que acontece? A nossa rotina corrida, toda essa industrialização que a gente comentou antes, sempre vai ser o ponto-chave. Por quê? Não é que a indústria é 100% vilã, não é isso. Muitas coisas são boas pra gente, ótimas, por exemplo, os antibióticos, por exemplo, um alimento rápido quando a gente precisa, né? Uma alimentação para quem está doente no hospital, isso é ótimo. Só que a gente utilizou essas coisas que deveriam ser para o momento, a gente começou a utilizar no nosso dia a dia como uma coisa única, né? A gente esqueceu, tem criança que não sabe descascar uma fruta. Sim. Tem criança que não sabe se a fruta come com casca ou sem casca. Porque entregam tudo pronto para ela ou nem consomem esse tipo de alimento. Então a gente vai gerando um paladar muito infantil também, os adultos, né? Sim, eu estava escutando até essa semana passada, de que o brasileiro, até em função do dinheiro, assim, né, de quanto investir, está comendo na hora do almoço, não está mais sentando e fazendo refeições, está comendo lanche.
Agora, imagina um corpo que todos os dias recebe um X-salada. Ou, de repente, um lanche que já vem pronto, que a gente sabe a marca aí, e que está muito... Quanto tempo tem aquilo ali processado? Então, olha o que faz isso aí com o corpo. Se é constante, né? Se todo dia ele come um lanche, ou um lanche, não é o lanche, o virão, não é uma vez na vida, uma vez no mês, uma vez por semana, enfim, mas todos os dias. E é aí que entra essa questão das toxinas, porque ao longo dos anos tu se intoxicando, pouquinho, mesmo que seja algo que é tolerado pela Anvisa, por exemplo, só que isso é único. Se é uma pessoa que ela já tem tendência a ter uma dermatite, um problema respiratório, um câncer, ela vai desenvolver muito mais rápido. Isso não tem como calcular, isso é individualidade. A nossa garantia de saúde é o nosso estilo de vida, ponto final. Não é medicamento, não é o melhor médico possível, não é a melhor cirurgia. Isso vai ajudar no momento, mas não é o que vai garantir tua vida. O que a gente pode fazer mais em casa? Trocar as nossas panelas. Então, priorizar uma panela que seja de vidro, que é as mais difíceis de achar, a de cerâmica, que já é um pouquinho mais fácil, ou a própria panela de inox, que assim, ainda assim ela solta um pouquinho de metal, mas bem menos do que a outra. E a gente tem a opção hoje das panelas de aço cirúrgico, que são as mais caras, só que são as melhores, né? Essas realmente são atóxicas, né? A gente já tem um conhecimento um pouco sobre o aço cirúrgico, né? Então, isso a gente pode transpor para a nossa alimentação. Agora, o alumínio é péssimo. A gente entra também pensando assim, em medicamentos de uso contínuo, sem necessidade. Por exemplo, antiácido para o estômago, tem muito alumínio ali. Corante, um monte de coisas que não deveria estar em contato no nosso corpo dia a dia. O próprio anticoncepcional, que vai um monte de coisa, inclusive lactose ali dentro. E as pessoas não sabem. Corante, uma pessoa ela pode estar sendo intolerante à lactose, ela está se inflamando porque está tomando esses medicamentos cheios de corante, cheio de produto industrializado durante anos da vida dela. Às vezes a pessoa, assim, conscientemente, né? O gurizinho já deu esse segundo bloco, é que a gente fala bastante, eu falo e ela também, mas só para fechar aqui, às vezes tão inocente, né? Eu comi uma coisa, me caiu bem, eu vou tomar um antiácido, provoca mais ácido ainda. Às vezes porque não sabe disso, porque tá ali no hábito e já compra mais e tem aquele gostinho e assim vai e não muda, né? Exatamente. Então, é isso que eu faço com os meus pacientes, eu educo eles o porquê das coisas. Não basta tu entender... tu ter a prescrição de um medicamento, ou, sei lá, de uma vitamina, ou ir lá e fazer no fisioterapeuta e fazer minha sessão. Não basta isso. Para o problema de saúde que for, a pessoa tem que entender qual a base. Como que ela está se machucando, se maltratando, que levou ela a ter aquilo. E isso é a essência desses hábitos diários e de a gente aprender como tirar isso do corpo também. Perfeito. Espera um pouquinho. No terceiro bloco tem mais. Não saiam daí. Já compartilhem, viu? Que é muito legal a gente falar de saúde, principalmente de prevenção. Até logo. A Gi pergunta, Dr. Luiz da Oral Sim responde. Dr. Luiz, eu quero fazer um implante, né? Tem dente em cima, dente embaixo. Quero fazer tudo. Faz tudo de uma vez só? Como é que funciona? Bota implante em cima e embaixo. Tudo num dia, sai daqui pronto? Como é que funciona? Olha, Gi, os pacientes muitas vezes até gostariam, né? Que tudo fosse feito numa única sessão. Mas a gente sabe que a cirurgia de vários implantes, principalmente arcada superior, arcada inferior, numa única sessão, acaba sendo muito arriscado e pode ser até prejudicial para o paciente. Então, a gente geralmente recomenda a realização dos implantes, por exemplo, superiores, que tende a cicatrizar de uma forma mais lenta. Por exemplo, vamos fazer uma prótese protocolo superior. Faz os 6 implantes que precisam ser feitos em cima. Dali 15 dias, depois de removido depois de removido os pontos na parte superior, marcamos então para fazer a parte inferior, para que o paciente possa ter um bom pós-operatório, que o sangramento seja o menor possível, né? E que ele possa realmente não sofrer muito com o pós-operatório, né? Então, não adianta correr e fazer tudo numa única sessão e depois o paciente em casa ter desconforto e aí o risco até de uma perda de implante ou de um pós-operatório ruim acaba sendo muito maior. Perfeito.
felicidade para você. Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade tá assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, ó, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Estamos de volta. Aline, diga lá, tratamento, como é que funciona diante disso aí? Tudo que é muito interessante falar, que não basta um medicamento, não basta um profissional, não basta, tem que desintoxicar tudo para fazer a coisa acontecer. Exatamente. Antes da gente falar do tratamento, por que tem que tratar, na verdade, né? Por que tem que diminuir isso? Justamente para parar essas doenças sem sentido no nosso corpo ou de ativação genética. Aí é que tá. Não adianta, às vezes, você suplementar uma vitamina que está em baixa se o teu corpo não está absorvendo. Porque as chavezinhas onde a vitamina tem que se ligar estão tudo entupida com metal pesado e com parasita. Né? Essas toxinas geradas no nosso corpo é que a gente tem que saber como eliminar. Esse é o verdadeiro detox, não é tomar o chá verde, o café verde, o suco verde, o chazinho lá famoso, não é isso. Detox é muito mais do que isso. Aquilo tudo faz parte, depende do protocolo que se usa, mas não é o único tratamento, nem é o tratamento. Como que a gente faz a base do tratamento? Entendendo a individualidade da pessoa, o quanto ela está intoxicada para poder orientar a dieta correta, né, para ela retirar alguns alimentos, colocar outros alimentos. A nossa natureza, Deus fez tudo por um motivo. O cachorrinho, quando ele tá com um vermezinho, ele vai fazer o quê? Comer a graminha lá, o verdinho. Tu também tem que comer a graminha e o verdinho para desintoxicar, exatamente. Sim. Então, como a gente faz em casa para tratar parasita, eliminar metal pesado já numa tacada só, um jeito mais simples, né? Sem pensar muito em questão de doença, mais para prevenção, né? Tomar chá de coentro ou comer o próprio coentro, né? A folhinha ali do coentro. Chá de hortelã é muito bom para parasita. Chá de alecrim, o cravinho, sabe aquele cravinho da Índia? Sim. Chazinho de cravinho da Índia. Tudo isso é antiparasitário e antimetal pesado, principalmente o coentro, tá? O coentro, ele faz, o que ele faz no corpo? Ele pega o metal pesado, solta da tua célula para o teu corpo eliminar. Nesse processo, ajustando a alimentação, bebendo uma água de qualidade, fazendo exercício físico, dormindo bem, porque o órgão que faz detoxificação é o fígado. Uhum. E o ápice de funcionamento dele, onde ele faz o processamento de limpeza do seu corpo, é durante a noite. Então, se você não dorme, o seu fígado não trabalha. Uhum. E por isso que muitas pessoas têm insônia também ali às 3 da manhã, porque o fígado dela está todo intoxicado, ele não está conseguindo trabalhar bem. O que acontece? A pessoa não dorme. O inverso também. Por isso é tão importante a gente trabalhar com detoxificação e saber como fazer. Não adianta você simplesmente começar a soltar um monte de metal pesado no corpo, um monte de toxina, por exemplo, mudar a alimentação do nada, bruscamente, e achar que vai ser um processo suave. Muitas vezes não é. Muitas vezes tem sintomas que começam a aparecer, as pessoas têm que entender isso também, tá? Então, assim, todo aquele metal pesado que estava preso na tua célula, quando tu começa a fazer um processo de detox com chá, com tintura, com cápsula de produto natural, que é como eu trabalho aqui, né? Começa a mobilizar isso para a tua corrente sanguínea e começa a piorar alguns sintomas por um tempinho, por uns dias, mas né, é rápido, o sintoma ele é rápido. Então pode dar dor de cabeça, pode dar vômito, pode dar diarreia. Aí as pessoas pensam, mas eu vou fazer isso, eu vou piorar. Mas imagina isso dentro de ti. Mas é a história do guarda-roupa, né? Quando tu vai arrumar o teu guarda-roupa, primeiro tu bagunça, depois arruma direitinho. É praticamente isso que acontece, né? Exato. Então a gente faz todo esse processo de eliminar a toxina com produto natural, né? Usar as ervas a nosso favor e a alimentação ao nosso favor e parar de trazer mais sujeira para dentro do corpo com tanta frequência para ele poder ter esse equilíbrio de sujar e limpar pela nossa própria natureza, que é isso que o nosso corpo faz, é isso que o fígado faz. Se a gente for parar para pensar, a gente falava que antes as nossas avós davam aquele purgante, aquele remedinho, né, de verme, enfim, para dar aquela limpada e se perdeu isso. Né? Exatamente, se perdeu e é uma coisa que é chave de adoecimento para
sintomas que vocês não fazem nem ideia, tá? Um dia até a gente podia falar só sobre parasita, porque é um mundo à parte. Insônia, depressão, ansiedade, dermatite, tudo que a gente falou antes também pode ser causado por parasita. E é um conjunto. Por quê? Um corpo intoxicado com metal pesado, ele cria um ambiente ali não saudável, e esse ambiente não saudável, ele predispõe ao crescimento de parasitas, que os parasitas fazem a festa, e aí o que faz a festa no seu corpo? Um monte de sintoma. Né? Às vezes a gente pensa assim, é o envelhecimento. Muita coisa, não é o envelhecimento. A gente pode sim ser idosos super saudáveis, só que a medicina que é praticada hoje, de um modo geral, por essa industrialização do medicamento, né? Ela não faz esse papel preventivo, a maioria das vezes. Ela faz o papel só de tratar sintoma no imediatismo. E não é isso que vai curar. O que cura é tu trazer essa natureza que Deus deixou aqui para o nosso tratamento, para a gente poder se manter vivo como a gente tem que ser, com qualidade de vida. Sim, por isso que a gente vê tantas pessoas se entupindo de medicação e cada vez mais sintoma. Uma coisa é fato, né? Se tu não morrer agora, tu vai envelhecer. E de que maneira tu queres envelhecer, né? Eu sempre digo que eu quero chegar aos 90 fazendo agachamento, né? No mínimo. Só que assim, que condição que tu vai chegar? Se é só para estar aqui, né? Existindo e pesando, não, né? Exato, exatamente. As nossas crianças também estão nascendo cada vez mais doentinhas, né? Olha o alto índice de TDAH, déficit de atenção, hiperatividade, essas coisas todas. Isso já vem dos pais. Os meus pais pegaram essa primeira industrialização da vida, né? Os meus avós já não. Né, pegaram ali no finalzinho, agora, mais recente, né? Mas os nossos pais vieram ali no metade da vida em diante, e a gente desde criança. Então, tinha uma época que eu ajudava a cuidar dos meus irmãos em casa, que era saudável, dar danoninho, cheio de corante, um monte de coisa. Aquilo ali era saudável. Hoje em dia, a gente sabe que não é mais, né? Então, a gente vem desse processo também de, agora, inverter. Usar o nosso conhecimento e voltar para perto da natureza. E se você quer ter saúde, é isso que tem que fazer. Não tem outra escapatória, né? Em comer bem, fazer exercícios físicos, dormir bem, tomar água, não tem outra escapatória. É disso, só que aí se tu vais fazer tudo isso, vê como está o teu corpo agora, para desintoxicar tudo e fazer as chavezinhas entrarem no lugar certo, né? E girar, porque tem que girar, né? Então você tem que ter as chaves, ter aonde ligar as chaves e fazer essa roda da vida girar. Na medicina chinesa a gente fala muito sobre isso, sobre a roda da vida. Então, ter um horário para acordar, porque é o ápice do teu corpo de funcionamento. Sim. Ter o horário de almoçar, porque é o teu estômago que está a todo vapor. Ter o horário de fazer exercício físico. Ter o horário de dormir. Então, esse processo ele ajuda a manter a nossa saúde e a evitar que ela se desgaste mais rápido do que deveria. Quando a gente pensa assim, mas que profissional que faz esse tipo de trabalho, né? A pessoa ela tem que entender que, se ela tem um objetivo de ter mais saúde, ela tem que buscar profissionais que atuam com natureza, não com produtos químicos. E nunca é uma fórmula mágica. Isso é individual de cada um e nunca vai ser fácil, porque tu vai ter sim que mudar hábito. Vai ter. E nem rápido. E só tem uma pessoa que é responsável em mudar tudo isso que tu tem na vida, que é você, meu caro, minha cara, que está nos vendo aqui. Não tem outra pessoa. Ninguém vai fazer por ti, nem tua mãe, nem teu marido, nem tua esposa. Tu és o único responsável pela vida que tu tens hoje. Se tu estás com a pancinha cheia, parabéns, a culpa é sua. Se tu estás cansado demais, parabéns, a culpa é sua. E é assim que funciona, né? Dá teu recado final que a gente já termina aqui o programa da gente. É assim que funciona. E eu vou falar um pouquinho sobre esse incentivo para as pessoas, que é viver de acordo com a natureza. Não tem segredo algum. É só parar e imaginar assim, olha para o prato que você está comendo. Olha de onde vem a água que você bebe e os hábitos que você tem no dia a dia. Eu fui criada para isso? Deus me criou para isso? Que nutrientes eu estou vendo nesse prato aqui que vai chegar lá na minha célula e resolver o que o meu corpo precisa ser resolvido? No produto químico, você não encontra isso na prateleira do supermercado. Você encontra isso na natureza. Então, essa consciência, quando você olha assim, olha, eu quero ter um filho daqui a pouco, ou eu quero mostrar para os meus filhos um outro lado de saúde, você vai ter que mudar. E é assim, sempre de acordo com a natureza. Tá? Esse é o meu processo de atendimento aqui. Ensinar a pessoa o básico do básico. Então, a limpeza do terreno biológico, a ter a célula bem alimentada,
e as vitaminas bem absorvidas, porque tudo é muito bonito na teoria, só que tem que ter alguém que te oriente na prática. É isso aí. Obrigada, minha linda. Um cotovelinho aqui. Vai ficar ali o teu Instagram no começo, no meio e no fim. Entre em contato se tu quiser uma consulta para mudar a tua vida, né? É isso aí. Beijo no coração, gente. Fiquem com Deus. Cuide-se, saúde, o seu bem mais precioso. E ficamos hoje aqui no oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim. Beijo!